Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, começo de conversa, desculpa o sumiço. Eu comecei a trabalhar, eu voltei a trabalhar e depois comecei a trabalhar em outro lugar também, então agora eu tô com 2 trabalhos. Então tava meio complicado de administrar tempo pra conseguir gravar, mas eu tô de volta. Então hoje eu vim trazer um vídeo de perguntas e respostas, porque no último vídeo eu deixei um comentário fixado e também postei na comunidade e também lá no meu Instagram, perguntando, uma caixinha dizendo que eu ia gravar o vídeo e pra vocês deixarem as dúvidas aqui. Então tiveram bastante perguntas, eu não sei se eu vou conseguir responder todas. Se eu não conseguir, desde já, desculpa, tá? Mas vou tentar fazer o meu melhor. Então eu vou me apresentar, porque vídeo de bariátrica, como eu já te deixei claro, eu me apresento sempre, porque sempre chega pessoas novas, né? Então, prazer, pra quem não me conhece, eu me chamo Suzana, eu tenho 24 anos, moro no estado do Rio de Janeiro, né? E eu operei fazem 44 dias hoje. Hoje é 23 de abril, desculpa. Hoje é 23 de abril de 2023. E eu operei exatos 44 dias, certo? Eu operei pelo SUS, tá? Então, eu vou deixar aqui no cantinho o print, que eu consegui deixar, eu vou conseguir deixar o print aqui das perguntinhas e eu vou ler pra vocês e vou perguntar, certo? E vou responder, certo? Então, vamos lá. Outra coisa, se vocês estiverem ouvindo, no caso, algum barulhinho, meus cachorros estão aqui dentro e meus gatos também, e de vez em quando eles brincam um com o outro. Vocês já conhecem aqui no canal, sempre aparece eles no fundo, né? Então, vamos lá, pra primeira pergunta. Tô com meu velhinho de guerra aqui, meu Motorola antigo, porque eu tirei print com o iPhone, mas eu gravo com o meu iPhone, né? Então eu vou ler nele, tá? Então se ele aparecer aqui meio quebrado, não repara não. Então, a primeira pergunta é da Adriane Marques. Oi, tenho medo de não passar na avaliação psicológica e psiquiatra por fazer tratamento psicológico. Fale mais sobre isso. Boa sorte, querida. Deus abençoe. Inclusive, eu já respondi ela no privado, no comentário, mas eu trouxe essa pergunta porque eu achei necessária. Então, a avaliação psicológica e a psiquiatra, elas são, pelo menos pra mim, elas foram bem de boa. Eu também fazia, né, eu faço, né, tratamento psicológico fora da bariátrica, mas eles não encrencaram com isso, vamos dizer assim, porque o psicólogo e o psiquiatra do grupo bariátrico, eles estão especificamente buscando o problema em relação à alimentação, em relação à comida, as frustrações em relação à comida. O meu tratamento por fora é um tratamento geralzão, sabe? Então, uma coisa não influenciou na outra. Pode ser que pra você seja diferente, porque são médicos e médicos também, né? Eu não tenho como falar pra você, vai ser fácil. Nada é fácil, é tudo um processo. Mas assim, pensa sempre que eles são um conjunto de médicos. Um não vai segurar por conta do outro. Eles conversam entre si, eles veem seu caso. Eu sei que o psicólogo e o psiquiatra, assim como o endocrinologista, são os 3 principais. Mas uma dica que eu dei pra ela foi: não minta nada, não omita nada. Converse e é um processo. Eles vão liberar quando eles acharem que sua mente também tá sendo apta a ser liberada, tá? Porque não adianta nada você tá fazendo a bariátrica e continuar com os mesmos hábitos compulsivos de antes, certo? Então, se eles não quiserem te liberar no mesmo tempo que os outros, tem um porquê, tem um propósito. Então, lembra sempre que você tem que melhorar a sua cabeça para o seu corpo evoluir, tá? Então, deixa eu ir pra próxima. Próxima pergunta. Da Rosilene Silva. Oi, Suzana, boa tarde. Tô amando te acompanhar. Gostaria de saber se você trabalha de carteira assinada
E se sim, quanto tempo de atestado você pegou depois da cirurgia? E se esses 15 dias após a cirurgia, você pegou atestado de novo? Vamos lá. Lembrando, eu sou do estado do Rio de Janeiro. Aqui, se você trabalha de carteira assinada e você pega mais de 14 dias de atestado, você automaticamente é enviado para o INSS. Independente do porquê. Se você tá com uma doença, se você tá fazendo pós-cirúrgico, se você se machucou, independente. Você tem direito de pegar 14 dias. Certo? Até onde eu sei. Lembra sempre que é até onde eu sei, até onde me foi informado. Tá ok? Eu não sou especialista nisso, tá? Eu sou professora, não sou especialista nisso. Sim, eu trabalho de carteira assinada, mas na época, na época que eu fiz a cirurgia, na época, né? Há 40 dias atrás, eu não estava trabalhando de carteira assinada. Eu estava trabalhando só com o meu irmão, que eu já falei com vocês aqui. Que a gente tem uma empresa de família. A gente trabalha com comida, com lanches. Então, eu não estava trabalhando de carteira assinada. Eu estava só na empresa. E eu fiquei afastada, voltei, tem 2 semanas. Eu esperei completar um mês, que foi quando meu médico me liberou pra fazer as coisas. Tá? Tipo assim, de cozinhar, de me esforçar, enfim. E eu sou contratada agora como professora de carteira assinada, tá? Mas eu fico basicamente sentada, conversando com o aluno, então, né? Meu trabalho é relativamente cômodo, né? Então, assim, eu acho que vai muito de caso pra caso e de trabalho pra trabalho, certo? Então, acho que é questão de você ver como você se sente. Tá uma mosca passando aqui. Que inferno. Então, vamos lá, próxima. Da Estela. Estrela, desculpa. Quantos quilos você pesava antes da bariátrica? Eu cheguei no processo da bariátrica em março de 2022, pesando 202 quilos, tá? Vamos lá, próxima. Também dela, da Estrela. Demorou quantos meses para sair a cirurgia? Todo o processo pré-cirúrgico demorou quantos meses? Demorou quantos meses para sair a cirurgia? Demorou 1 ano... Gente, desculpa, tem uma mosca enjoada passando aqui. Ai, que inferno. Mas enfim, demorou 1 ano e... demorou 1 ano, certinho. E o processo pré-cirúrgico demorou quantos meses? Basicamente foi nesse 1 ano, tá? Porque, assim, eu ingressei lá no dia 28 de março de 2022 e eu operei dia 9 de março de 2023. Eu espero que seja isso que você tenha perguntado. Próxima. Naná Oliveira. A cirurgia abre a barriga toda ou são só furos? Estou gostando muito dos seus vídeos, mas confesso que não me sinto preparada para fazer a bariátrica. Apesar de 2 médicos dizerem que eu tenho que fazer. Peso 147 quilos. Então vamos lá. A cirurgia, ela abre a barriga toda ou só são furos? São 5 furos externos. Internos, nós temos os pontos internos também. Só que aí eu vou ficar devendo pra vocês a quantidade, tá? Porque me fugiu, assim, da curiosidade de perguntar. Tá? E ela falou que ela não se sente preparada pra fazer a cirurgia, apesar dos médicos dizerem que ela precisa fazer. Então, vamos lá. No meu primeiro vídeo da bariátrica, contando o processo, eu falei uma coisa na qual muitas pessoas se identificaram, que é não faça essa escolha de fazer bariátrica por causa das outras pessoas. Não deixa as outras pessoas dizerem que você tem que fazer se você não se sente preparada pra isso. Porque só você vai sentir as consequências. Só você vai ter que lidar com a dor, com o desconforto, com os enjoos, os entalos, os dumpings depois da cirurgia, as vitaminas que você vai ter que fazer, os acompanhamentos que você vai ter que fazer, todos os exames, todo o dinheiro que você vai gastar. Apesar da cirurgia ser de graça, a gente gasta muito no pós-cirúrgico. E esse é um vídeo que eu vou trazer depois pra vocês, o quanto a gente gasta depois da cirurgia. Porque as pessoas acham que é só fazer a cirurgia e pronto, e não é bem assim. Então, assim, se você não se sente preparada, não faz. É um conselho que eu te dou, não faz. Porque seu cérebro tem que estar bem
pro teu corpo tá bem. Então, assim, não, tá? Próxima. Roseline Silva. Ah, não, já respondi essa. Tirei print 2 vezes? Acho que eu tirei print 2 vezes, hein? Enfim. Essa já respondi. Vamos lá. Bianca Santana dos Santos. Ela me fez 6 perguntas. Então, algumas eu acho que eu já respondi. Enfim. Quanto tempo durou entre a primeira consulta, aquela do posto de saúde do seu bairro, até o dia da cirurgia? Então, a minha primeira consulta, ela foi em dezembro. Foi em janeiro. Janeiro de 2022. Então, até o dia da cirurgia foram 1 ano e 3 meses. Isso. 1 ano e 3 meses, tá? Segunda pergunta. Sua cirurgia foi aberta ou por videolaparoscopia? Precisou retirar os pontos? Então, vamos lá. Como eu já disse, ela não foi aberta, ela foi por vídeo, né? Foram só 5 pontinhos. Precisou retirar os pontos? Não, não precisou. Eles caíram sozinhos, tá? Terceira pergunta. Você chegou a ser criticada ou recebeu olhares de reprovação de quem não entende que a bariátrica não é o caminho mais fácil, e sim uma alternativa mais drástica para quem já tentou de tudo? Sim, eu recebi olhares, recebi não só olhares, mas recebi também críticas, e recebi também muito... Não foram críticas, mas... não são críticas, mas são... Você tem certeza? Você sabe que depois da cirurgia você não vai mais poder comer? Você tem certeza? Porque é uma cirurgia, né? Eu acho que as pessoas tinham receio também. Isso foi muito da família, essa questão de você tem certeza, mas esse momento nenhum me incomodou. Mas a questão dos olhares de julgamento das pessoas, eu cheguei a falar, vou fazer bariátrica, ou estou no processo de fazer bariátrica, ou decidi fazer a bariátrica. Eu recebi crítica, sim. E, como eu disse, eu decidi fazer a bariátrica por mim mesma. Então, eu meio que taquei o foda-se. E eu não deixei me abalar, porque aquela decisão que eu tomei no ano passado foi por mim mesma, sabe? Eu não tirei de nada, eu não tirei de ninguém. Em momento nenhum eu perguntei para as pessoas o que elas achavam. Então, não me abalou, sabe? Basicamente isso. Vamos lá, quarta pergunta. Como você se sente quando para pra pensar que você alcançou algo que queria muito? Eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso, até ler essa pergunta. E, pra ser sincera, eu ainda não sei como responder ela. Eu tenho a sensação de vitória, de conquista, sabe? É como se eu estivesse conquistando minha casa própria. Porque foi essa sensação quando a gente conquistou minha casa própria, não, nossa casa própria. Então, assim, cabelo bolado. Foi uma sensação de conquista, de dever cumprido. E o cachorro bebendo água. Eu sei que comparar uma cirurgia que tá salvando a minha vida com a conquista de um bem material é complicado, mas é essa sensação, sabe, de dever cumprido, de que eu fiz tudo o que eu pude pra chegar até aqui, de que a bariátrica não foi a escolha mais fácil, tá? De que eu fiz o que eu consigo e fiz de tudo, sabe? Então é basicamente isso. Quinta. Você ficou ansiosa durante o processo de espera até o dia da sua cirurgia chegar? Se sim, como lidou com isso? Vamos lá. Eu não fiquei ansiosa em momento nenhum sobre qual dia eu iria operar, mas eu fiquei ansiosa na minha última consulta, que foi em dezembro, que foi o dia que eu cheguei lá e falei, eu não bati minha meta de chegar aos 160 quilos, eu tava com 175, se eu não me engano, eu preciso olhar os papéis, mas eu não tinha batido a minha meta e eu falei, eu vou ser cortada do programa, eu sei que eu vou ser cortada do programa, então eu cheguei naquele dia morrendo de medo, ansiedade, eu não tinha conseguido dormir, e então eu fui liberada por risco, sabe?
Então, assim, aí eu tive outro pico de ansiedade. Fui liberada pro risco, mas pra minha cirurgia sair, eu fiz o risco dia 11 de janeiro. E a galera que fez o risco comigo operou no dia 17 de janeiro, operou no dia 20 de janeiro. E eu fiquei pra depois. E eu não entendia por que eu tava ficando pra depois. Ninguém, em momento nenhum, tá, isso até foi um erro, é uma crítica que eu faço ao programa. Ninguém, em momento nenhum, chegou pra mim e falou, olha, por você ter mais de 160 quilos, você é de risco, então a gente precisa liberar um leito na UTI. E você vai pra UTI. Ninguém chegou pra mim e falou isso. Então eu me senti excluída, eu me senti deixada pra depois, eu me senti... as pessoas estão passando na minha frente, por que comigo não tá dando certo? Por que o meu tá demorando, das minhas amigas que fizeram risco comigo não tá? Já foi, sabe? Todo mundo tinha operado e eu não, e com isso passou janeiro. Passou fevereiro e eu tava tendo crise de ansiedade, muitas crises de ansiedade, tanto que nesse processo eu engordei quase 10 quilos de novo. Se eu não me engano, cheguei a ganhar 7 quilos e pouco. Então, assim, eu tava tomando os remédios, eu tava fazendo tudo. Aí me ligaram do hospital pra pegar a Saxenda, porque tinha sido liberada no meu nome a Saxenda pelo governo. Sendo que, tipo assim, eu nem sabia que eles tinham pedido a Saxenda pra mim. Então, assim, sabe, foi tanta coisa que aconteceu nesse período de janeiro até o dia 9 de março, que eu entrei em parafuso nessa época. Literalmente, eu engordei, eu tava com compulsão alimentar, sendo que eu nunca tive compulsão alimentar. Nunca tive compulsão alimentar. E isso me gerou uma compulsão alimentar. A ansiedade ao nível extremo. Chegou uma hora que eu falei, cara, eu preciso voltar lá, porque eu preciso do meu tratamento de novo, porque eu não tô conseguindo, eu tô vendo que eu tô engordando. Apesar de não me pesar, né, porque eu não tenho balança até hoje, eu vou comprar a balança. Mas, enfim, eu tive uma consulta com a minha psicóloga de lá, via internet. Então, assim, ela me acalmou e ela me explicou o porquê. Quando ela me explicou o porquê, eu aquietei. Tanto que no dia que me ligaram eu nem tava esperando. Eu simplesmente falei, tudo bem, vai ser na hora que tiver que ser. E quando me ligaram eu falei, puta, meu Deus, sabe? Então, assim, no processo eu não tive ansiedade, mas esses meses que eu fiquei esperando, sim. A sexta pergunta dela. Qual foi o tempo de espera entre o seu encaminhamento para a bariátrica, entregue pelo médico do posto de saúde, até a sua primeira consulta com o cirurgião bariátrico no hospital que você foi operado? Então, assim, o tempo de encaminhamento até a primeira consulta foi, se eu não me engano, o encaminhamento saiu em fevereiro, primeira semana de fevereiro, e a minha consulta foi 28 de março. Então, assim, eu fiquei basicamente um mês na fila de espera. Mas foi o que eu expliquei pra uma outra menina nos comentários também. Pelo que a gente entendeu, aqui no estado do Rio, eles têm cota por cidade. Vamos supor, a minha cidade, eu moro no interior, né, do Rio, a minha cidade tem uma cota a ser batida. Outra coisa, meu encaminhamento foi como extrema urgência, tá? Porque todo mundo sabia que eu tinha mais de 180 quilos. Não sabiam quanto, mas eu tinha mais de 180 quilos. Então, foi de extrema urgência. Não sei se foi por isso também que foi rápido, tá? Então, pode ser. E a gente entendeu, como eu falava, a gente entendeu que é por cota. Tipo, essa cidade vai bater tanto de meta de pessoas pra enviar pra lá. Aquela cidade outra. Porque, tipo assim, tinha gente lá no meu grupo que chegou em janeiro, que chegou em março de 2022, tinha gente que ficou 7 anos na fila, tinha gente que ficou 3 anos na fila, tinha gente que ficou 4, tinha gente que ficou 1 ano, tinha gente que ficou 6 meses e tinha eu que tinha ficado um mês. Então, assim, a gente não sabe muito bem como funciona esse sistema. A gente deduz que seja assim, tá? Eu vou parar por aqui porque já tem 20 minutos de vídeo. Eu vou continuar, vou fazer parte 2 desse vídeo, com certeza. Eu vou soltar um hoje, no domingo mesmo, vou editar agora. E vou soltar o outro provavelmente lá pra quarta-feira, tá? Então vai ser só continuação, eu só vou continuar, tá? Então, um beijo pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa de novo o sumiço. E... eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. E não só as de vocês que perguntaram, mas no geralzão. Esse vídeo tava sendo muito esperado. E tinha gente no meu Instagram mandando mensagem, cadê você? Isso e aquilo, então...
Desculpa, gente. Desculpa mesmo. Um beijo. Não esquece de deixar o like pra mim, tá? Se inscreva aqui no canal porque a gente tá crescendo. Um beijo e até o próximo. Tchau!